Já começando agora o próximo vídeo, falando de dízima periódica. Rapaz, pense numa confusão grande quando a gente tem que falar de dízima periódica hoje em sala. Eita, rapaz, eu tenho que lembrar da época do fundamental, tinha um negócio de dividir por 9, negócio do zero e tal. Era a maior confusão do mundo. Pessoal, eu vou dedicar esse vídeo só para discutir com bastante calma como transformar uma dízima periódica em uma fração, a fração geratriz, ou seja, a fração que ocasionou aquela dízima periódica, ou seja, a fração que quando você efetua a divisão, o resultado é aquela dízima. Então eu vou fazer agora a volta. Eu vou pegar da dízima, transformar na forma de fração. Pessoal, de fato, são vários detalhes que devem ser levados em consideração. Mas isso não é suficiente para você pensar em desistir. Pelo contrário, sempre que aparece na hora da prova, pode ter certeza, se aparecer a questão envolvendo dízima periódica, o teu concorrente já vai pegar o beco, já vai fazer questão de se livrar daquilo ali, enquanto você já sabe bem como é que vai funcionar. Fechado? Então vamos lá com calma, ó. Se liga aqui todo mundo. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é chamar a atenção para um detalhe. Qual? Dízima é suficiente para dizer que vai ser escrito na forma de fração? Não. Nem toda dízima pode ser escrita na forma de fração. Para ser escrito na forma de fração, tem que ser uma dízima periódica, ou seja, tem que ter um período, tem que ter uma parte que se repete. Então, dízima periódica sim. Dízima periódica pode ser escrito na forma de fração. Mas ora, agora há pouco eu falei que todo número que pudesse ser escrito na forma de fração, ele seria um número o quê? Racional. Então, dízima periódica, pessoal, é sim um número racional, porque pode ser escrito na forma de fração. Então, dízima periódica, por ser escrito na forma de fração, é um número racional. Eu vou dividir em duas etapas. A primeira, falar de dízima periódica simples e falar de dízima periódica composta. A dízima periódica simples é aquela que só tem a parte que se repete. Dízima periódica composta é aquela que tem a parte que se repete e uma parte que não se repete, ou seja, uma parte periódica e uma parte não periódica. Fechado? Então vamos lá. Preste atenção agora todo mundo. A dízima periódica simples, pessoal, ela é tranquila. Não tem nada de outro mundo. Lembrando que eu quero transformar isso aqui para fração. Então pronto. Primeiro passo já é encarar isso aqui como sendo uma fração. A pergunta é, o que é que vai ficar no numerador e o que é que vai ficar no denominador? O que fica no numerador, o que fica no denominador. Numerador, denominador e daí por diante. Bem, para ficar bem claro, e batendo na mesma tecla sempre, todo número que você está vendo aqui, ó, esse 0,44444, 0,12, 0,125, 125, 0,55, 5.526, daí por diante. Então, as quatro situações que vocês estão vendo, se trata de dízima periódica simples. Vamos transformá-la numa fração. Primeira pergunta, o que é que fica no numerador? O que é que fica na parte de cima da fração? Basta você escrever a parte periódica. Só isso, Thiago? Só. Quem é a parte periódica? 4. O 4 é quem se repete, fica na parte de cima. Quem é a parte periódica? 12. 12 é quem se repete, fica na parte de cima. 125 é o que se repete, fica na parte de cima. 5.526 é o que se repete, fica na parte de cima. Então, passando agora, prendendo o que seria a parte periódica, vocês teriam essa situação. Então você escreve no numerador sempre a parte periódica, quando a gente tiver em dízima periódica simples. Segunda pergunta, o que é que vai ficar no denominador? No denominador vão ficar tantos 9 que tenha de algarismos o que? O numerador, ou seja, a parte periódica. Presta atenção, se a parte periódica tem um algarismo apenas, embaixo fica apenas um 9. Mas se a parte periódica tem 2 algarismos, na parte de baixo vão ficar 2 vezes o número 9. Ou seja, a quantidade de 9 é decidida pela quantidade de algarismos que fazem parte da parte periódica, da região periódica, certo? Então, o número de 9 vem exatamente daqui, ó. Como a parte periódica só tem um 9. Como a parte periódica são 2 algarismos, tem 2 9.
Como a parte periódica são 3 algarismos, nós teremos 3 noves. Como a parte periódica tem 4 algarismos, nós teremos 4 noves. Então, recapitulando, o número de noves é exatamente igual ao número de algarismos que você vai ter na região periódica. Perfeito? Ficou claro isso? E a parte de cima é justamente a parte periódica. Eu acredito que ao se tratar de dízima periódica simples, vocês não vão ter muita dificuldade. É fácil, é fácil. Dízima periódica simples é tranquila. Agora, quando eu passo para dízima periódica composta, não. É tanto que eu vou fazer 6 exemplos. Pessoal, já não é tão fácil quanto a gente gostaria. Então vamos com calma, bem devagar, recapitulando cada um, tá certo? Então daqui, ó, pá. Fração, fração, fração. Primeira coisa é essa. Eu tenho que lembrar que isso tudo vai se transformar em frações, certo? Bem, primeiro, você vai ter que fazer 2 coisas. Identificar, claro, quem é a parte periódica, quem é que está se repetindo. Você consegue enxergar que o que está se repetindo aqui é exatamente o número 5? Quem é que está se repetindo nesse outro número? Seria apenas quem? O 4. Quem é que está se repetindo nesse aqui? O 12. Tá aí, ó, o 12. Então, já identifiquei quem seria a parte periódica, certo? Então, presta atenção, ó, 5, 4, 12 seria o período, a parte que está se repetindo em cada dízima que vocês estão vendo, certo? Mas você deve estar pensando assim, tem região também que não se repete? Tem. Quem é a região não periódica? Esse 2 e o 4, esse 5, 3 e 8, esse 8 que vocês estão vendo aqui, ó. Pá, esse 8, certo? Então, essa parte de cima seria a parte não periódica. Pessoal, o que é que vai ficar na parte de cima de cada fração? É fácil, é só ter calma. Você vai escrever o número todo, pegando parte não periódica e parte também periódica, certo? Então veja bem, você escreve o número todo. Eu vou escrever o número 2, 4, 5. Observe que eu peguei o número que não era periódico e o que era periódico também. Pronto. E depois, Thiago? E depois eu subtraio a parte não periódica, que seria 24. Pronto. Então tá aí, ó. Recapitulando, lá vai. Escreve o número todo, pegando todo ele, ó. A parte não periódica e periódica, dá 245. Menos a parte não periódica, seria só o 24. Dividido. Prestem atenção agora. A quantidade de noves é dada pela quantidade de algarismo da parte periódica. Se a parte periódica que você está vendo aqui só tem o 5, então é apenas um algarismo. Então no denominador eu vou ter apenas um número 9. Apenas um número 9. Porém, no denominador também vão aparecer zeros. Quantos zeros vão aparecer? A quantidade de zeros que fica no denominador, pessoal, quem decide é o número de algarismos depois da vírgula, depois da vírgula, depois da vírgula. O número de algarismos depois da vírgula que não são periódicos. Nesse caso, depois da vírgula, tampou. Quantos números estão depois da vírgula que não fazem parte do período? Apenas o número 4. Então só tenho um número que não faz parte da região periódica. Então eu tenho apenas um zero. Acabou. Fechando de novo bem rápido. O número todo, menos a parte não periódica. O 9, porque eu só tenho um número na região periódica. E o 0, porque eu só tenho um número na região não periódica depois da vírgula. Não esquece que é depois da vírgula. Chamei atenção pra caramba sobre isso. Beleza. Quando você olha, então, quem seria a fração gera 3? 221 sobre 90. Se você pegar a calculadora aí que tem no seu computador e fazer a divisão 221 por 90, basta fazer essa divisão. Você vai ver que vai dar 2,45555 daí por diante. Tá certo? Então tá aí o resultado. Se você for fazer essa divisão, você vai observar que vai dar exatamente isso, tá? Então, você sabe, Thiago, se eu fizer essa divisão, vai dar certo? Vai. Se você fizer essa divisão, você vai ver que vai dar certíssimo. Bem,
tentando já andar com um pouquinho mais de rapidez na segunda. Vamos agora só fixar. Primeiro, escreva o número todo, não periódico com periódico. Fica 5, 3, 8, 4. O número todo. 5, 3, 8, 4. Todo. Menos a região que? Não periódico. O que não faz parte do período, você vai subtrair. Então seria 5, 3, 8. Então eu iria subtrair 538, que é a parte não periódica. Perfeito. Dividido. Quantos 9 nós teremos embaixo? O número de algarismo da parte periódica. A parte periódica só tem o número 4, fazendo parte do período dela, ó. Só o 4. Então eu vou ter apenas um 9. Só tem um 4, então só tem um 9. Mas Thiago, vai ter 0 também? Vai. Quantos zeros nós teremos? O número de zeros é dado pela quantidade de números depois da vírgula que não fazem parte do período. Depois da vírgula. Quantos números não fazem parte do período? O 3 e o 8. 2 números. Então são 2 zeros. Acabou. Pronto. Tá vendo como é simples? Nada de extraordinário. Vocês vão ver então que a fração resultado seria, fazendo essa diferença, 4.846 dividido por 900. Então está aqui o que vocês iriam encontrar como a fração geratriz dessa dízima. Já sabe, se fizer a divisão, vai observar que o resultado seria esse. Perfeito? Então tá aí, ó. Conclusão. Esse número pode ser escrito na forma de fração? Pode. Então ele é um número o quê? Racional. Pode ser escrito na forma de fração? Pode. É um número racional. Pessoal, então nós temos alguma dúvida até agora? Acredito eu que não. Bem, vamos fixar ainda mais. Vamos lá? Já pode começar a andar com um ritmo melhor? Eu sei que sim. Então vamos lá. Primeiro, o número todo. Parte não periódica e parte periódica. Então pega tudo. 812. 812. Menos a parte não periódica. Quem é que não faz parte do período? Só o 8. Vamos para a parte de baixo agora. A quantidade de noves. Quem decide é a parte periódica. São 2 números. Então são 2 noves. A quantidade de zeros. A quantidade não periódica depois da vírgula. Só tem 8, que não faz parte do período depois da vírgula. Então só tem um zero. Acabou. Conclusão, isso aí, sem a menor dor de cabeça, vai me dar exatamente o quê? Na hora que você faz essa diferença, nós teremos simplesmente 804 dividido por 990. Então está aqui o que vocês iriam encontrar para esse nosso terceiro exemplo. Está ficando alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Bem, já foram 3. Já separei aqui outros. Vamos lá? Pare o vídeo agora. Pare o vídeo. Pare. Dê pause. Pronto, parou. O que você vai fazer agora? Você vai simplesmente fazer as 3 questões e só vai continuar o vídeo depois que você já tiver montado as 3 situações, encontrado as 3 frações geratrizes. Então, você vai encontrar primeiro, depois você continua o vídeo. Então, nesse ponto agora, você para, vai você fazer, depois você continua para ver se acertou, tá certo? Bem, vamos continuar. Já sei que você já tem aí montado, porque você parou o vídeo. Então, como é que vai ficar agora cada uma? Primeiro passo, ver qual é a parte periódica. Ora, analisando com calma, seria o 84. Não, 84, 84, 84. E a parte não periódica? O 53. Nesse aqui, quem é a parte periódica? Ah, o 5. Aí fica 5, 5, 5. Quem é a parte não periódica? 220. Nesse caso, quem é a parte periódica? 384, 384, 384. E a parte não periódica? Só o 5. Ótimo. Vamos então montar as nossas frações. Com bastante calma e tranquilidade. Lá vai. Escreve tudo. Escreve tudo. Parte não periódica com parte periódica. 5, 3, 8, 4. Menos a parte não periódica. 53. Dividido. Quantidade de noves. Quantidade de números da parte periódica. São 2. 9, 9. Quantidade de zeros.
o número de algarismos depois da vírgula que não fazem parte do período. Só tem o número 3, então apenas um zero. Fechado? Então, se você observar com calma, você encontrou 5.331 sobre 990. Então, 5.331 sobre 990 seria a fração gerar 3. Fechado? Então tá aí, ficou bem simples o item D. Conferiu? Você acertou, né? Beleza. Vamos ao item E. Aqui seria tudo, parte periódica e parte não periódica. Ficaríamos com 2.205, tudo. Menos a parte não periódica. Seria quem? 220. Dividido, quantidade de noves, a quantidade de noves é o número de dígitos da parte periódica. Só temos um, que seria o 5. Então está aqui, ó, apenas um 9. A quantidade de zeros é o número de algarismos depois da vírgula que não fazem parte do período. São 2. Então 2 zeros. 0, 0. Nesse caso, o que é que eu vou ter? Se você fizer a diferença bonitinho, você encontra 1985 dividido por 900. Então está aqui o resultado. Se você fizer a diferença bonitinho de 2.205 menos 220, 1985 é o que vocês vão encontrar sobre 900. Perfeito? Olhe para esse caso, que só serve para te assustar. Não tem nada demais. Vamos lá. Repete o número todo, pegando tanto região periódica como região não periódica. Tudo. Vai ficar 5, 3, 8, 4. Beleza? Até aqui, ó. 5, 3, 8, 4. Está aqui, ó. 5.384. Menos a parte não periódica. Quem é que não faz parte do período? Apenas o número 5. Então, menos o 5. Está aí o que vocês vão estar encontrando. Está aí bonitinho, ó. Ajeitando aqui. Vocês vão ter 5.384 menos 5, que é tudo, menos o que não faz parte do período, a parte não periódica, dividido pelo número de noves que nós temos na região periódica. A região periódica são 3 dígitos. Então, são 3 noves. Tem zero? Vamos ver se tem zero. O número de zeros é dado pelo número de algarismos depois da vírgula, que não fazem parte do período. Tem algum número depois da vírgula que não é a parte periódica? Não, não tem. Então não tem nenhum zero na parte de baixo. Ficamos, portanto, como resultado final, 5.379 sobre 999. E aqui nós teremos o resultado. E agora eu te pergunto, olhando com bastante calma e tranquilidade, pessoal, alguma dificuldade, alguma dúvida? Foi feito exemplo, vários e vários para você observar. Note que, tanto dízima periódica simples quanto dízima periódica composta, vocês estão encontrando o resultado, uma fração. Por ser uma fração, eu tenho um número o quê? Racional. É todo número que pode ser escrito na forma de fração. Se eu conseguir escrever a dízima periódica em forma de fração, eu tenho um número racional. Fechado? Deu tudo certo? Pega, volta essa aula, analisa com calma, tudo direitinho. Se cair na prova, é uma questão certa que faz a diferença. Fechado? Um forte abraço, daqui a pouco a gente volta. Até mais.